Oi, oi, bom dia. Passando aqui hoje por esta data de 23, né, do mês de julho, para deixar uma bênção, uma palavra de bênção na tua vida e para minha também, certo? Hoje vai ser João capítulo 1, né? E o Verbo se fez carne. E o testemunho de João Batista, os primeiros discípulos de Jesus, né? E mais primeiramente, eu quero perguntar, você já falou com Jesus hoje? Você já contou seus problemas para ele? Você já pediu soluções? Você pediu também já hoje para Jesus abençoar a sua parentela, os seus vizinhos, a si mesmo, né? Não é fácil, mas devemos. É lícito aos olhos do Pai, tá certo? Para que ficamos sobre o escudo, né? E termos proteção para que o inimigo não ataque com sua ira, sua fúria, que é como um furacão as nossas vidas. Porque estou falando, meus amigos, amados irmãos da fé, que foi herança deixada pelo Papai do Céu, né? Que quando a gente é atacado pelo inimigo, primeiramente o inimigo é um covarde, porque ele não se apresenta a você. Ele usa quem dá a brecha, né? A porta aberta, né? E ele chega e faz com aquela pessoa mais próxima sua, te ataque com palavras, te entristeça. E quando isso acontece, meus irmãos amados, vem a doença, né? Vem o entristecimento, no entristecimento vem a doença, porque você fica se perguntando o motivo, porquê daquilo, né? Ou então, o que é que acontece? Você vai revidar o que o inimigo te enviou. E não devemos fazer isso. Se alguém te atingir com alguma coisa, você simplesmente entrega nas mãos de Deus. Meu irmão, não existe um advogado que resolva os teus e os meus problemas melhor que Deus. Melhor do que Jesus Cristo, aquele que derramou sangue por nós. Não existe. Se vier a dificuldade na tua vida, ora. Se vier a doença, ora e vigia. Busca os conhecimentos da natureza mesmo, se for o caso, para te ajudar. Porque também não é só lá de cima, ai, olha para o céu que, pufo, vem a cura. Vem. Mas também tu tem que vigiar. Porque Deus é o quê? Amor e justiça. E Ele não abraça o preguiçoso também, né? Ele quer que sejamos, além de sábios, corajosos, para que a gente possa vencer a batalha, né? E como o Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus, e ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Olha essa palavra. Você já imaginou? Nada se faz do que ele fez. Voltando àquela história de que o homem imita as coisas de Deus, mas ele não é capaz de fazer igualzinho, não faz. Não tem como fazer, não tem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhos, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, né?
E é por isso, meus amigos, que se faz valer você ler a palavra. Tira um tempinho. Eu não gosto de ler. Perdão. Eu não gosto de ler, tá? Mas aí eu fui me disciplinando nos louvores, nos cânticos de honra e glória, né? E muitas palavras daqueles louvores edificou-me, meu espírito resplandeceu de forma que hoje eu senti prazer, vontade de levar a palavra, né? E se preciso for o mundo inteiro, porque é lícito o que está aqui, né? Aos olhos do Pai. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ele não era a luz, mas para que se testificasse. Porque ele foi o enviado, né? Então ele dava honra a quem? Ao Pai, né? Quem hoje de nós daríamos nossos lombos pelos nossos pais? Por amor. Vou te falar, muitos dão por impulsos, mas por amor mesmo, para carregar ali toneladas de peso, precisamos pensar quem nos daria o lombo hoje pelos nossos pais, né? Porque se já não damos a obediência, que é tão fácil, a confraternização dentro do lar já não existe mais, como hoje alguém daria seus lombos pelo seu pai, né? Este era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, cujo a semelhança de Jesus, e a qual o homem não honra hoje, infelizmente. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Como é triste, né? O Pai foi enviado para nós, mas não foi reconhecido, foi chicoteado, foi humilhado, foi julgado. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e saber os que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, senão de Deus. E o Verbo se fez carne. Estamos falando de Jesus Cristo, né? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nenhum de nós saberíamos juntar as letrinhas do alfabeto se não tivesse um professor para nos ensinar. Nenhum de nós saberíamos fazer um gostoso e lindo bolo se não tivéssemos a receita. Nenhum de nós poderíamos sentir gosto do alimento se não tivéssemos o paladar. Nenhum de nós tiraríamos uma carteira de execuções se nós não tivéssemos um professor, uma escola. E como nós vamos respeitar as leis divinas? Como nós vamos obedecer os estatutos divinos se nós não ler aqui a palavra, se nós não buscar nela que ficou? Né?
E o tempo, o relógiozinho tá passando os ponteiros bem rápido. Há quem diga pelos sábios das leituras que haverá tempo onde você não vai ver um livro desse com a sabedoria que existe nele. Este livro aqui, eu ganhei ele, é uma Bíblia. Quem estiver vendo ele aqui vai reconhecer. Não vou falar o nome, mas vai reconhecer. Há anos atrás, e ele ficou aqui como um troféu. Na vitrine, na estante, na cama, quando eu ia, eu levava, botava ele lá. Mas eu não lia, porque eu não gosto de ler. Não gostava de ler melhor, né? Hoje eu estou gostando porque o Espírito Santo, quando tu é escolhida, te persegue. E é bom ser perseguido pelo Espírito Santo. Nossa, como é bom, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste preciosa. Eu já tive 3 livramentos de mortes. O carro meu capotou comigo, ficou igual um maracujazinho daquele de terceira mesmo, que você não presta pra nada. Foi pra sucata. E eu não tenho um arranhão. Aqui são marcas dos degraus que eu construí na vida. Mas não tem um corte, um arranhão desse acidente. O outro acidente foi uma batida com 7 veículos que colidiu comigo, que poderia também ter, né, acabado com a minha vida, não acabou. Nenhuma dor na coluna eu sinto. E o terceiro livramento de morte foi aqui mesmo, pertinho, quando uma saveiro me soprou na pista e eu bati com a cabeça, levando 16 pontos com muito sangue derramado. Então, meus amigos, o inimigo, ele te traga, naquele dia ali, do último acidente, foi uma correria, uma carreira para resolver um problema, um assunto que eu não freiei na minha saída. Senhor, me dá sabedoria, acompanha, segura nas minhas mãos. Eu nem pedi, mas ele estava lá. Ele me livrou do laço do passarinheiro. Então, meus amados irmãos, o vídeo, para não ficar muito longo, vou continuar aqui com uma leitura para edificar a tua vida, abrir teu coração, tá certo? Para que você se sinta orgulhoso de ser um filho de Jesus Cristo, tá certo? João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Ele falou isso aos discípulos, né, aos seguidores: o que vem depois de mim e antes de mim, porque era primeiro que eu. Viu? Por isso que devemos ser obedientes e manter as honras, até mesmo a um patrão, ao pai, um chefe, um supervisor. Devemos, mesmo ainda que não, olha bem, é assim que Jesus ensina, mesmo ainda que tu não sejas bem tratado, para que tu tenha honra, para que tu tenha diploma, vigor, glória, vitória, você tem que mostrar àquela pessoa que ele está errado, mas não é batendo com a mesma ignorância, certo? É você mostrando que você é humilde, é você mostrando que você é compreensível, porque os humildes herdarão. Então, e todos nós recebemos também das suas plenitude e grau por grau, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o unigênito Filho que está no regaço do Pai. Ele nolo declarou. Eu nunca pensei que eu fosse me interessar tanto. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem:
Quem és tu? Vou encerrar aqui, porque eu vou postar no YouTube e fica muito longo o vídeo. O YouTube, para mim, só dá 180 segundos, porque eu preciso de 50 seguidores para que eu possa todo dia estar aqui levando a palavra, o que há de melhor nela, para mim mesma e para você também, para a sua parentela, para seus amigos, que vocês sejam radiados por esse amor, por essa essência de amor do Espírito Santo que se chama Jesus, tá bom, meus amigos? Então lá no canal do YouTube é @Célia, acho que 2013, se não me engano, não decorei ainda. E lá eu vou postar todo dia vários vídeos, não só da palavra, mas também da minha vigilância, né? Fazendo alguns outros livros, outros vídeos de ensinando o que há de melhor em mim. Aqui ensinando o que há de melhor na palavra, mas também vou levar outros vídeos ensinando o que há de melhor em mim, que é uma receita de comida, é uma receita de cabelos, é um trivial, tá bom, meus amados? Ó, um cheiro, viu? Fica com Jesus, estou orando por você, ore também, tenha fé, não se entristeça, não transmita rancor, não se deixe receber também, porque o mais importante é você se prevenir para não ser contaminado com o ódio dos outros, com a raiva, certo? Até amanhã.